Fala galera! Praticamente todo mundo, quando criança, já se escondeu embaixo das cobertas durante uma forte tempestade. Mas o medo da fúria da natureza é bem compreensível, até porque ela realmente pode ser muito perigosa para as pessoas. Assim, de acordo com estatísticas do Serviço Nacional de Meteorologia, pelo menos várias dezenas de pessoas morrem por raios anualmente nos Estados Unidos. E mesmo assim, a esmagadora maioria dos encontros com esse fenômeno natural ainda não termina de forma trágica. Isso porque muitas pessoas conseguem sobreviver. E agora, vamos contar sobre os mais interessantes desses casos. Então, vamos lá! Certa vez, Alex Corrêas, do Texas, saiu para passear com seus queridos cães, quando o tempo começou a piorar bastante. Mesmo assim, o cara não deu muita importância à chuva e continuou passeando com seus bichinhos de estimação. Foi então que, de repente, um forte raio o atingiu. No vídeo das câmeras de vigilância, dá pra ver como Alex caiu no mesmo instante e seus cãezinhos fugiram com medo. Por coincidência do destino, o acidente ocorreu bem na frente de uma clínica veterinária local, onde estava trabalhando uma funcionária dedicada, chamada Christy Mittler. A mulher imediatamente notou o que aconteceu do lado de fora da janela do edifício e correu para o resgate. Quando as pessoas finalmente chegaram ao local para ajudar, elas viram que o homem não estava se mexendo ou respirando. Além do mais, as roupas dele estavam queimadas. Felizmente, Christy e seus colegas trouxeram kits de ressuscitação de emergência do hospital, graças ao qual Alex conseguiu recuperar a consciência. Ele teve que passar vários dias no hospital, mas não sofreu sérios danos à saúde. Você pode achar que só será atingido por um poderoso raio se caminhar pela floresta ou nadar no lago no meio de um furacão, mas a prática mostra que isso geralmente acontece nos lugares mais inesperados. William Hall, por exemplo, tinha acabado de entrar em um dos postos de gasolina de Nova York para abastecer seu carro, mas em vez de abastecer rapidinho e ir embora, ele quase partiu para o outro mundo. Um raio o atingiu em cheio no posto. William imediatamente caiu no chão, batendo o rosto contra a caminhonete. As pessoas na loja de conveniência acharam que algo havia explodido a alguns metros delas, de tão alto que foi o barulho da descarga elétrica, sem mencionar o clarão ofuscante. O mais impressionante é que naquele momento nem estava chovendo nas proximidades. No final, Will ficou desmaiado por 5 minutos, mas depois recuperou a consciência e até se lembrou perfeitamente de tudo o que havia acontecido até o momento em que caiu no chão. Os médicos que chegaram ao local ficaram tão surpresos com a sorte que ele teve que até um dos paramédicos pediu ao cara que raspasse seu bilhete de loteria. Ninguém ficou ferido neste acidente em um posto de gasolina na cidade de Fort Worth, no Texas, mas os estragos disso foram como se um enorme asteroide tivesse atingido o chão. Tudo aconteceu às 4 horas da madrugada, quando, felizmente, não havia ninguém no posto. Olha só como tudo parece calmo e, de repente, BUM! Um incrível flash de luz e pedaços de concreto voando ao redor. Imagine o choque dos funcionários do posto de gasolina quando, algumas horas depois, viram no chão um enorme buraco de 4,5 metros de largura e quase 1 metro de profundidade. Se você tem costume de voar em aviões, é bem possível que já tenha pelo menos uma vez voado a bordo de um transatlântico que foi atingido por raios. As we descend into Paris. É exatamente isso que você ouviu. Isso acontece com bastante frequência, em média, uma vez por ano para cada avião comercial. Mas não se preocupe, todos os aviões são projetados de tal maneira que a probabilidade de uma catástrofe aérea ser causada por uma descarga elétrica é próxima de zero. Embora Austin Dunn, da Flórida, trabalhe com aviões em terra, mesmo assim ele acabou se deparando com esse terrível incidente. Alguns anos atrás, um raio atingiu o cara no momento em que ele examinava o nariz do avião estacionado perto da pista de aterrissagem. Ou melhor, a descarga elétrica atingiu em cheio a cauda do avião, atravessou toda a fuselagem e saiu pelo nariz da aeronave, atingindo Austin. Provavelmente foi isso que o salvou da tragédia. Dizem que a probabilidade de você ser atingido por um raio pelo menos uma vez em toda a sua vida é de aproximadamente 5.000 para 1. E a chance de que isso aconteça no exato momento em que um cameraman grava é praticamente inexistente. Mas este repórter americano, que estava no ar no momento do incidente, conseguiu escapar do pior.
Uma descarga elétrica fortíssima atingiu o chão atrás dele, provavelmente assustando os telespectadores em seus sofás. Mas uma coisa é surpreendente, como o cameraman nem sequer tremeu a mão naquele momento. Aprenda com essa garota como criar conteúdo de qualidade para o Instagram. Ela só queria mostrar no vídeo que a chuva não parava de cair em sua área já por 1 hora. E foi dessa forma que ela acidentalmente gravou um vídeo que viralizou. This is my house. Oh my God! O relâmpago fortíssimo foi capturado com tanta perfeição pela câmera que parece ter sido criado em um editor gráfico. Aliás, o autocontrole da mulher também é de dar inveja, até porque a maioria das pessoas no lugar dela certamente teria reações muito mais chocantes. O que será que passa na cabeça dessas pessoas que, em vez de se refugiarem em suas casas, quando começa uma tempestade, correm para admirar o fenômeno da natureza? Acontece que o autor deste vídeo é uma dessas pessoas corajosas e cabe a nós só admirar sua serenidade e destemor. Aqui ele está no terraço da sua própria casa na Noruega, gravando raios fortíssimos em vídeo. Apesar de já ter filmado um dos relâmpagos, Daniel continua gravando e algo incrível acontece. Um raio atinge a outra extremidade do seu terraço, a 5 metros da entrada. O mais engraçado é que o cara continua por algum tempo parado na varanda, em vez de correr para longe. Isso sim é o que pode ser chamado de norueguês sangue frio. Estas não são cenas de um filme de catástrofes, embora pareça muito, não acha? O vídeo foi capturado na Flórida, no momento em que um policial escapou milagrosamente de um raio quando saía de um carro. A propósito, um fato interessante. Acredita-se que é na Flórida que a maioria das pessoas morre devido a raios em todos os Estados Unidos. O motivo é a localização geográfica especial do estado. Existem todas as condições para a formação de nuvens de trovoada maciça. É sempre bom quando os eventos esportivos são realizados com uma iluminação especial. Mas nesse caso, essa luz especial acabou sendo no sentido literal. Um relâmpago fortíssimo atingiu uma árvore no campo de golfe durante o famoso torneio US Women Open em Charleston. Por sorte, algum tempo antes disso, os jogadores e espectadores haviam sido retirados do campo devido ao mau tempo. Por incrível que pareça, a árvore não pegou fogo, como costuma acontecer com esses impactos. Mas pelas enormes rachaduras que a descarga elétrica provocou no tronco, dá pra supor a força do raio. Especialistas dizem que estar dentro de um carro durante uma tempestade é ainda mais seguro do que ao ar livre, mas é preciso levar em conta algumas nuances. Primeiramente, se o raio atingir a antena, a descarga elétrica irá diretamente para os pneus e para a terra. Contudo, o risco de ruptura do pneu nessa situação é muito alto. Já se o raio atingir o teto, pode causar uma queimadura nele devido à alta temperatura. E, por fim, caso o raio atinja o tanque de combustível, ele obviamente irá pegar fogo, embora esses casos sejam quase desconhecidos. E foi assim que neste vídeo, um raio atingiu uma caminhonete em movimento, deixando 2 enormes crateras no asfalto. O casal que estava dentro do carro naquele momento diz que, após o impacto, começou a se sufocar com o cheiro de queimado e provavelmente com um susto. Imagine só o estrondo que foi. O motorista tentou abrir as portas e janelas, mas todas estavam travadas. Por coincidência do destino, um policial passava no local e ajudou os passageiros idosos a sair da caminhonete. Lembre-se sempre que durante uma tempestade, em caso nenhum, deve-se ficar embaixo de árvores. Se esse conselho ainda não é o suficiente para você, então veja só esse vídeo filmado no quintal de uma escola em Tyler. Por muita sorte, ninguém estava no local naquele momento. Já neste vídeo, filmado por um garoto de 10 anos da cidade de Davidson, nem se pode afirmar que se trata de um raio. Parece mais um tipo de explosão fortíssima que simplesmente apareceu na gravação. O mais impressionante é que apenas alguns minutos antes disso acontecer, o menino estava brincando no quintal em plena chuva, quando seu pai praticamente o obrigou a entrar em casa. Foi então que o garoto começou a filmar com o celular o que estava acontecendo do lado de fora da janela. E o resultado é isso que você vê. Há algo assustador e ao mesmo tempo pacífico neste vídeo gravado em Miami. O céu cinzento, os barcos apressados, os relâmpagos iluminando o céu. Sim, chega a ser relaxante olhar para essas cenas, mas não dá nem para imaginar o tanto que as pessoas dentro desse barco xingaram enquanto retornavam para a praia o mais rápido possível.